você. Bom, bora, Max, cuida. Bota aí, ó, questão de número 1. Bora lá. Questão de número 1. Olha lá. Caso um preso, em cumprimento de pena privativa de liberdade, tenha sido flagrado em 10/10/2020, portando consigo um aparelho telefônico apto à comunicação com o mundo externo. A autoridade administrativa prisional poderá decretar de ofício a inclusão cautelar do faltoso em regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina. E aí, Max? Certo ou errado? Errado. Errado. Por que tá errado? Ó, volta aqui pra mim. Calma aí, volta aqui pra mim. Volta aqui. Pera aí, olha só. Max, o que é a falta grave? Pessoal, falta grave é um descumprimento de um dever que o preso acaba aí ocasionando. O que é isso, Max? Descumprimento de um dever? O preso, quando ele está na unidade prisional, ele tem que cumprir vários deveres. Se comportar, não fugir, respeitar o policial penal. Se ele descumprir, ele vai receber o quê? Uma punição. Max, o que é essa punição? Punição legal. Existem várias punições, tá? Essas que podem ser aplicadas na LEP. Se você aplicar qualquer outra punição fora das que estão previstas em lei, você vai estar desrespeitando o princípio da legalidade, que é um princípio norteador da nossa lei de execução penal. Então vamos lá, Max. Quando comete a infração, né, a falta, ela pode ser o quê? Ela pode ser leve, média, ou ela pode ser grave. Então quer dizer, Max, que ela pode ser leve ou até mesmo aí média. Exemplo, o preso está fazendo barulho, o preso está fazendo zoada, o preso não cuidou da higiene pessoal, coisas leves ou médias. Isso daqui é a portaria estadual que vai cuidar desses assuntos. E eu tenho aqui a questão das faltas graves. Max, então quer dizer que essa falta grave é a pior de todas? É aquele preso que foge. O preso pegou um monte de corrente, jogou por cima da muralha, pulou o muro e meteu o pé. É igual aqui naquela música, né? Tá na hora de meter o pé. Se o preso fizer isso, ele está praticando uma falta grave. Então quer dizer, Max, tem punição para esse tipo de conduta? Leve, média e grave? Sim. Aí você lembra do bizu do Aris RDD. Max, eu tô cansado de saber esse monte de bizu. Meu filho, é isso aqui que vai fazer você passar. Quando você estiver enjoado da minha cara, quando você estiver com vontade de desligar o computador, que você não aguenta mais ver meu rosto, é porque o conteúdo tá dando certo. É porque você tá chegando perto da aprovação. Até lá, se você não tá enjoado de me ver, é porque você ainda não chegou num nível de excelência. Então você assista aí as aulas até cansar de me assistir, beleza? Então, Max, quer dizer que a falta pode ser leve ou média. Aí tem o AR. O que é o AR, Max? Leve ou média? Pode ser uma punição de advertência. Advertência. E o AR é uma punição de repreensão. Max, e na falta grave, o preso pode ser punido com o quê? Com isolamento. Isolamento na própria cela, que é por um prazo não superior, tá? Não pode ser superior a 30 dias. Ou até mesmo aqui, ó, suspensão de direitos. Bota aqui, ó, suspensão de direitos. Que direitos, Max? Que o preso pode ter suspenso ou restringido? Direito à visita, por exemplo, comunicação com o mundo externo. Exemplo, as cartas que o preso pode mandar para a sua família podem ser restringidas em caso de falta grave. Ou até mesmo aí uma proporção, tá? Na distribuição aí do tempo do preso em relação à sua rotina. Então são 3 direitos que podem ser suspensos ou restringidos. E tem também o RDD, que é o nosso regime disciplinar diferenciado. Qual que é o bizu aqui? Olha só, o bizu aqui, o AR e o IS, todos esses aqui são aplicados pelo diretor. Max, e o RDD é aplicado por quem? Pelo juiz. Pelo juiz que vai aplicar o RDD, o regime disciplinar diferenciado. Então, volta aqui. Ele fala o quê? Que a autoridade, ó, administrativa. Max, quem é a autoridade administrativa? É o diretor. E ele falou, ó, de ofício a inclusão cautelar do preso em regime disciplinar diferenciado. Errado. O diretor não pode aplicar o RDD. Bora lá para B. A autoridade administrativa prisional poderá decretar o isolamento cautelar do preso pelo prazo máximo de 10 dias,
não sendo computado tal prazo, ó, no período de cumprimento da respectiva sanção disciplinar. Errado, pessoal, tá errado, ó. O isolamento cautelar, ele pode ser decretado pela autoridade administrativa no prazo máximo de 10 dias. Isso aqui tá certo. Todavia, deverá ser computado, né, tal prazo no período de cumprimento da respectiva sanção disciplinar. Isso daqui está nos termos da nossa lei de execução penal, por isso que tá errado. C. Outro bizu, ó, vem cá. Max, como é que eu vou separar a diferença de isolamento na própria cela, que aqui não pode ser superior a 30 dias, ó. Você até coloca, ó. Não, superior a 30 dias. Como é que eu vou separar isolamento na própria cela, que não poderá ser superior a 30 dias, com isolamento preventivo, que não é uma punição, mas já está dizendo, ó, é um isolamento, você vai isolar o preso como uma prevenção. Aí você conta as letras, ó. P, R, E, V, E, N, T, I, V, O. São quantas letras? 10. Então o isolamento preventivo é por até 10 dias. Já o isolamento na própria cela não poderá ser superior a 30 dias. Volta aqui. Então por isso que a B está errada. C. O prazo prescricional para apuração da falta disciplinar é de 3 anos. Gabarito, letra C. Max, isso daqui não está na LEP. Não está na LEP, mas é um conhecimento aí da jurisprudência. E você precisa levar para a sua prova. Vem cá. Max, o que é esse prazo prescricional? Imagina que o preso praticou uma falta grave. O Estado ele tem um prazo para poder responsabilizar o preso. Max, e se o preso não foi responsabilizado naquele período de 3 anos? Entra em prescrição. Então, basicamente é isso. Imagina que o preso está lá e ele pratica uma falta dentro da cela. Ele desrespeitou um policial penal, praticou uma falta dentro da cela. Tem 3 anos para o Estado punir esse preso. Se não puniu, entrou em prescrição. Então a prescrição, tá? Leve para a sua prova, que é o prazo aí de 3 anos. Volta aqui. D. Ele estará sujeito à perda da totalidade do tempo remido, visto ter cometido falta grave? Errado. Volta aqui. Primeiro, o que é remissão de pena? É o preso trabalhar e descontar dias da sua pena. Imagine aí o preso que trabalhou 3 anos, ele vai abater 1 ano na sua pena. O preso que trabalhou 3 dias vai abater 1 dia na sua pena. Mas não se engane, o preso que tem um monte de dia para abater da sua pena, se ele vier a cometer uma falta grave, ele pode perder até 1/3 dos dias remidos. Imagine aí, o cara trabalha dentro do presídio, faz um monte de coisa, construção, obras, limpeza, pintura. Em certo dia, ele olha lá para a muralha, né? Aí começa a ver o céu bem bonito e ele pensa em fugir. Aí ele vai e pega um pano, amarra no outro, amarra no outro, amarra no outro, faz uma coisa chamada Tereza, que você vai conhecer bem. Faz um artifício aí para fazer uma corda com várias camisas, joga na muralha e tenta fugir. Imagina que ele consegue fugir. Ele sendo pego, o juiz, né, vai decretar aí até a perda de até 1/3 dos dias remidos. Então, basicamente, não adiantou muita coisa ele ter trabalhado, se ele vai perder 1/3 dos dias remidos. Então, o melhor que o preso pode fazer é se comportar e cumprir a sua pena fielmente, beleza? Então, volta aqui. Então, ele disse que vai perder a totalidade. Errado, pode perder até 1/3. Bora lá. É cabível a regressão cautelar do regime prisional após aqui, no caso, né, a oitiva obrigatória. Errado, pessoal. O STJ, né, já afirmou o entendimento, no caso aqui, né, que a prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Então aqui, ó, a definitiva que vai precisar. 2, bora lá para nossa questãozinha de número 2. RDD, né? O regime disciplinar diferenciado está previsto no nosso artigo 52 da Lei 7.210/84. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo. E aí, pessoal, ele quer saber, né, quais são as corretas e quais são as incorretas. Primeiro, Max, o que é o RDD? Vem cá. Você já sabe, tá, que o RDD, ele é em caso de falta grave, beleza. Mas, Max, para o juiz aplicar um RDD, o que é que o preso precisa fazer? Lembre-se, são 3 situações que o preso vai ficar em um RDD. E quando o preso fica em um RDD, ele vai perder várias coisas que ele tinha antigamente. Então veja que ele vai perder alguns direitos. Então, Max, quer dizer que o RDD é ruim? O RDD é a pior
punição de todas. Se é a pior punição de todas, não vai ser aplicado a todo preso. É tanto que ela tem diversos reflexos, tá, na execução da pena. É o juiz que aplica, é a pior de todas. Então, Max, quem é o preso que vai ganhar um RDD, que pode ser computado por até 2 anos? Tem até a possibilidade aí de prorrogação. Quem é, Max, que vai receber um RDD? A gente tem 3 pessoas diferentes. Primeiro, lembra daquele preso que cometeu um crime, tá? Um crime doloso. O crime por si só, doloso, já se constitui em falta grave. Só que esse crime não foi um crime qualquer. Ele causou a subversão da ordem ou da disciplina. Pode ser aplicado no RDD. Como assim, Max? Imagina que eu tenho 2 líderes de organizações criminosas dentro de uma unidade. Aí um preso vai lá, se solta da cela, pega uma faca e mete no pescoço de um líder de uma organização criminosa. A unidade prisional fica sabendo da morte desse líder e começa a fazer um motim, uma rebelião, começa a quebrar tudo em protesto à morte de seu líder. Esse preso que cometeu esse crime doloso, que já se constituiu em falta grave e ainda gerou uma subversão da ordem e da disciplina, esse preso pode ser submetido aí a um RDD por um período aí de até 2 anos. Max, quem é a outra possibilidade? Aquele preso de alta periculosidade. Aquele preso que representa um risco para a sociedade. Aquele preso que apenas com uma informação ele consegue paralisar uma cidade. Ônibus param de circular, hospitais param de funcionar, consegue incendiar vários locais, entendeu? Aquele preso que tem certo poder, tá? Para poder organizar várias organizações criminosas aqui fora e conseguir paralisar uma cidade. É um preso que representa um risco para a segurança e é um preso de alta periculosidade. Esse preso também pode ser submetido a um RDD. Max, quem é um outro? Aquele preso que é integrante de um grupo criminoso. Também existe a possibilidade de ser submetido a um RDD. Tem que analisar cada situação, tá? E quando ele fica em um RDD, ele vai perder uma série de direitos. Primeiro, que aqui no RDD ele vai ficar em uma cela individual. As visitas serão quinzenais, então vai ter uma dificuldade até maior, né, para poder estar tendo aí acesso às suas visitas. Vai ter aí também, né, o direito a sair da cela para poder ter o banho de sol, vai poder ter contato com outros presos, tá, que não sejam do mesmo grupo criminoso, e a gente vai ter uma série de características. Então a questão, ele quer saber essas características, tá, que estão previstas lá no nosso artigo 52. Max, então quer dizer que precisa saber isso para a prova? Sim, porque o RDD é um dos assuntos que mais cai em relação aí às questões de LEP. Falta grave, RDD, progressão de regime, livramento condicional, tudo isso você precisa saber em relação à lei de execução penal, porque são assuntos que mais caem, tá? E com certeza vai ter questão aí na sua prova. Então, Max, sobre as possibilidades do RDD, tá? A gente vai voltar aqui para a questão, ó. Volta aqui para a questão. Cuida, bota aqui na questão de número 2. O RDD, regime disciplinar diferenciado, ó, está previsto no artigo 52 da LEP. Diante do exposto, analisa as afirmativas abaixo. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios condenados nacionais ou estrangeiros. Com certeza, é aplicado aí a todo mundo. 2. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico. Será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Também, isso daqui existe a possibilidade no nosso artigo 52 da Lei de Execução Penal. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Também está correto. Então, qual é o nosso gabarito, Max? Todos estão corretas, só poderia ser a nossa letra D. Show? Vamos agora para a nossa próxima questão. Com relação à seção da disciplina prevista na nossa Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. A. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, mas não o preso provisório. Errado, pessoal. Estão sujeitos, ó, tanto, bota aqui, ó, o condenado à pena privativa de liberdade, como também o condenado à pena restritiva de direitos, ó, PRD, pena restritiva de direitos, como também está, no caso aqui na disciplina, o preso provisório. Então são esses 3, ó. O PPL, que é pena privativa de liberdade, o PRD, que é pena restritiva de direitos, e o PROV, que é o preso provisório. Max, o que é a disciplina? Volta aqui para mim.
A disciplina é para todo mundo. A disciplina é a colaboração com a ordem. Se o preso ele não colabora com a ordem, ele é um preso disciplinado. Marcos, por que o preso tem que ser disciplinado? Porque a unidade prisional, ela funciona vários setores. Saúde, educação, tem setor da igreja, que tem cultos religiosos, tem trabalho, tem oficinas, tem biblioteca, tem tudo dentro da unidade prisional para poder ressocializar o preso. Se não tiver ordem, se não tiver disciplina, como é que a unidade prisional vai funcionar? Como é que a LEP vai cumprir seu papel de ressocialização? Então a disciplina ela é importante para que a unidade prisional funcione. Adivinhe quem é que vai implementar a disciplina? Você. Você que está me assistindo. Você vai ter conhecimento de que se o preso ele não colaborar com a ordem, ele pode pegar uma punição. Tudo isso daqui você vai explicar ao preso. Então a disciplina é a colaboração com a ordem e ela se aplica a todo mundo, beleza? Então volta aqui. Bem, o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade judiciária da execução. Errado, pessoal. Não é a autoridade judiciária, é a autoridade administrativa. Max, e quem é a autoridade administrativa? É o diretor. Olha o que eu falei para você, ó. Quem é que aplica a advertência, a repreensão, o isolamento na cela, a suspensão de direitos? Tudo é o diretor. Inclusive você que está me assistindo, você tem a possibilidade de ser um diretor de uma unidade prisional. Você tem que ser estável e você tem que ser policial penal. Você pode ser diretor. Então, no caso, quem vai aplicar punições aqui, na maioria dos casos, é o diretor. O juiz só aplica o RDD. Então é errado falar que o poder disciplinar incube ao juiz. Não, o poder disciplinar incube ao diretor. É ele que vai estar no dia a dia, é ele que vai conhecer a rotina do preso. Volta aqui. As faltas disciplinares classificam-se em leves e médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem como, assim, as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Gabarito letra C. Por quê? Volta aqui. Pessoal, leve e média vai estar em legislação local. Falta grave estará na LEP. Max, o que significa isso? Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Olha só, se o preso fugir, ele responde falta grave. E se o preso só tentou, Max, mas não conseguiu? Falta grave. Quer um exemplo? O preso está olhando assim para o céu, aí ele dá a vontade de fugir. Ele pega uma corda, joga a corda por cima da muralha, escala e foge. Falta grave. Outro preso vai e faz a mesma coisa e fica pendurado na muralha. Depois ele é resgatado. Falta grave. Tanto o que fugiu como o que tentou, mas não conseguiu, ambos responderão pela falta grave. Isso daqui, pessoal, é diferente do Código Penal. No Código Penal, a tentativa ela vai ter uma redução de pena. Na LEP, não. A tentativa é a mesma sanção, tá, da falta consumada. Volta aqui. D. Comete falta média, condenado a pena privativa de liberdade, que provocar acidente de trabalho? Não. Vai responder por uma falta grave. Como assim, Max? Imagina que o cara trabalha na cozinha do estabelecimento, aí ele pega a faca e pratica um acidente de trabalho. Vai, no caso, responder uma falta grave, porque praticou de forma dolosa. Questão de número 4. A respeito da execução da pena prevista na LEP, Lei de Execução Penal, assinale a incorreta. Então ele quer saber a errada. Cuida. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses, cujo prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Correto. Vem cá. O que é o egresso? Pessoal, o egresso basicamente é o cara que saiu do estabelecimento. Decora da seguinte forma. Tá aqui, ó, a portinha, tá aqui a muralha, a guarita, a outra guarita, a outra guarita. Tá aqui o preso, ó. Ele acabou de pisar os pés, né, fora do estabelecimento. Tá aqui, ó, feliz da vida. Ele pisou os pés fora do estabelecimento. Em regra, é isso, tá? O cara saiu do estabelecimento, já vai ser considerado egresso. Mas são 2 tipos de egresso. Eu tenho o primeiro egresso, ó, que é o primeiro. A opção 1. Max, quem é a opção 1? É o liberado definitivo. Liberado. Definitivo.
a contar aí pelo prazo de 1 ano da saída do estabelecimento. Então, pelo prazo de 1 ano que ele saiu, ele vai ser considerado egresso. Então, ele saiu bem aqui, ó. Pelo prazo de 1 ano, ele é considerado egresso. Max, quem é o outro egresso? É o liberado condicional. É o condicional. Condicional. Durante período de prova. Max, o que é esse período de prova? Basicamente é o seguinte, ó. O liberado condicional é aquela pessoa que teve uma antecipação do fim do cumprimento da pena. Era para ele sair em determinada data e ele saiu antes. Só que ele saiu antes porque ele vai ficar sujeito a várias imposições legais. Então, quando ele sai antes e ele vai ficar na sua casa e vai cumprir suas obrigações, esse período que ele está em casa até terminar a sua pena é chamado período de prova. E durante esse período de prova, ele é considerado um preso egresso. Então, é liberado condicional durante o período de prova. Em todas as situações, tá? O cara saiu do estabelecimento. Ele está em casa. Acabou de sair da unidade prisional. Vai ser considerado um egresso. E a esse egresso, eu vou prestar várias assistências. Inclusive, a concessão de alojamento. Vai ter assistência à saúde, vai ter a assistência social, vai ter várias assistências. Inclusive, a do alojamento. Então, por isso que a A está correta. Cuida. Bem, o produto da remuneração pelo trabalho do preso deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. A assistência à família, a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. O que é isso aqui, Max? Volta aqui. O preso ele vai trabalhar. Max, é um trabalho escravo? É um trabalho com condição análoga à escravidão? Não, Max, não é isso. Olha só, o preso ele vai trabalhar, ele vai ganhar uma remuneração, ele tem tanto o dever de trabalhar como também um direito, ele não vai ficar desamparado, tá? Ele vai ganhar uma remuneração que não será inferior a 3/4 do salário mínimo e ele também vai ganhar remissão de pena. Então, o produto dessa remuneração, que não será inferior a 3/4 do salário mínimo, vai ter várias destinações. Desde ressarcimento ao Estado, até indenização, até mesmo aí ajudar a sua família. Então tem várias destinações da remuneração do preso. Basicamente é isso que a alternativa quis dizer, por isso que o gabarito não é AB, porque ela encontra-se correta. Volta aqui. C. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviços ou obras públicas realizados por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidade privada, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Correto. Vem cá. Existem dois tipos de trabalho, o trabalho interno e o trabalho externo. Max, o que é o trabalho interno? É o trabalho dentro da unidade. O trabalho externo é o trabalho fora da unidade. Então são esses dois. Lógico que para o preso trabalhar, ele tem que ter um bom comportamento. Se ele praticar várias faltas graves, não tem como ele prestar um tipo de trabalho dentro de uma unidade prisional ou até mesmo fora. Então existe sim o trabalho interno e o externo. D. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei apenas o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. É errado, pessoal. Também tem o liberado condicional. Show? Durante o período de prova. Gabarito aqui é a letra D. Pessoal, deixa o like, viu? Ó, tem 364 pessoas assistindo. Volta aqui, volta aqui. Eu vou falar aqui, ó. Se você não deixar o like, no dia da sua prova, vai sentar um cara do seu lado com fandangos desse tamanho, uma sacola de xilito, ele vai abrir e vai começar track, 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 no dia da sua prova. Se você não deixar o like, o cara vai comer xilito lá na hora da sua prova, na hora que você estiver fazendo a redação. Isso daí vai acontecer se você não deixar o like. Marcos, eu não acredito nessas coisas. Beleza. o bizu foi dado. Na minha vez, me avisaram. O professor estava ao vivo e o professor falou assim, ó. Se não deixar o like, um cara com um monte de xilito lá vai ficar do seu lado comendo na hora da prova. Eu falei assim, ó, eu lá acredito nessas coisas, eu lá vou deixar o like. No dia da minha prova, um cara com xilito, parecia que o cara ia passar 2 meses fazendo a prova. Um xilito com quase 2 quilos. Não sei pra que isso, né? Na hora da prova. O cara vai fazer a prova rapidão, 3 horinhas,
Não vai nem, tá nem passando fome, né? Mas tem gente que faz essas coisas. Vai fazer o quê, né? Cada monstruosidade que a gente vê. Volta aqui. Quinta questão. A progressão de regime de cumprimento de pena. A. Pode ocorrer do regime fechado diretamente para o aberto, se o condenado ostentar ótimo comportamento prisional. Errado. Isso daqui, ó, se o aluno marcar isso aqui como correto, é porque ele não entende nada de polícia penal. Por que, Max, que ele não entende nada de polícia penal? Porque o principal papel da polícia penal é a ressocialização. Então, se você não entender a ressocialização, que ela é aplicada na progressão de regime, você tem que pegar o bizu. Olha só. O principal objetivo da LEP é reintegrar o indivíduo à sociedade. Max, e como é que o Estado vai reintegrar esse indivíduo à sociedade? Através de vários mecanismos. A gente tem o trabalho, a gente tem o estudo, a gente tem a leitura. O preso vai trabalhar, vai estudar. O preso também vai ter direitos. Tudo isso visando trazer essa pessoa para o convívio social. Beleza, Max? E o que é que também tem para poder trazer esse indivíduo ao convívio social? Tem a chamada progressão de regime. Max, como é que funciona essa progressão de regime? Eu vou ter que desenhar, ó. Imagina aqui. Aqui é um presídio, uma penitenciária, ó. Max, isso é uma guarita? É uma guarita, porque tem aqui, ó, a grade, ó. A grade. Aqui é uma penitenciária. Então, quer dizer, Max, que isso daqui é uma penitenciária. Aí eu vou ter aqui outra unidade, ó. Outra unidade. Eu vou ter aqui uma unidade. Que eu boto aqui aberto, né? Beleza? Bota aqui. Max, que unidade é essa daqui? Bota aqui. Essa aqui pode ser a colônia. Colônia agrícola. Max, qual é a outra? Eu posso ter essa daqui, ó. Bota aqui, ó, que é a casa de albergado. Max, é uma casa mesmo? Não, é só o nome, mas botei a casa de albergado. Como é que funciona, Max, a progressão? Se o preso cometeu um crime que tem uma pena muito alta, imagina aí um crime que seja de máximo potencial ofensivo. O cara foi lá e matou 5 pessoas, esquartejou, pegou quase 50 anos de prisão. Tem a possibilidade de começar a cumprir na penitenciária. Max, o preso foi condenado lá a uma pena superior a 8 anos, ó, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vai começar a cumprir na penitenciária. Max, ele vai passar a vida toda na penitenciária? Não. Ele vai cumprir aqui um tempo e depois ele vai progredir lá para a colônia. Max, ele vai passar o resto da vida aqui na colônia? Não. Depois ele vai lá para a casa de albergado. Max, e depois da casa de albergado ele vai para onde? Ele vai para a sua liberdade. Então quer dizer, Max, que o local que o preso vai cumprir depende do regime? Sim, depende se o regime é fechado, que é no caso aqui da penitenciária, que o preso fica sozinho dentro da cela. Depende se é o semi-aberto, ou se é o aberto. Então, Max, é só utilizar aquele bizu lá, ó, do PECOCA. Fechado, semi-aberto e aberto. PECOCA, penitenciária, colônia e casa de albergado. Então, Max, jamais o preso pode sair da penitenciária diretamente para a casa de albergado? Não, isso jamais poderá acontecer. Até porque a progressão ela tem que ser por etapas. Ele tem que ir primeiro para a colônia e depois para a casa de albergado. Max, e a regressão? O preso pode sair da casa de albergado e ir diretamente para a penitenciária? Pode. Imagina que ele está lá na casa de albergado e chega lá um mandado de prisão por vários crimes de homicídio qualificado. E somando a pena dá mais de 100 anos. Impossível ele cumprir na casa de albergado. Ele volta e regride para o fechado. Então, a regressão ela é possível, mas a progressão jamais. Então, a regressão por salto, ela existe, mas a progressão por salto, tá? A progressão por salto, ela não existe. O que vale é sair do aberto e vir direto para o fechado. Mas sair do fechado e ir direto para o aberto, isso não existe. Então, volta aqui. B. É vedado para autores de crimes hediondos ou equiparados? Errado, pessoal. Mesmo crimes hediondos ou equiparados, vai ter direito aí à progressão. Lógico que é uma porcentagem bem grande. Pode ser concedido após cumprimento de 1/8 de pena, presentes os demais requisitos, em caso de mulher gestante. E aí, Max, certo ou errado? Certo. Por quê, Max? Vem cá.
que a gente fala? Quando a gente fala aqui da chamada progressão, a gente tem uma coisa chamada progressão especial. Marcos, o que seria essa progressão especial? É aquela progressão mais leve. Ela é boa. Marcos, por que ela é boa? Porque a mulher vai precisar cumprir só 1/8 da pena. Então, Marcos, quando é que eu tenho aqui a progressão especial? Ou seja, quando é que eu tenho aqui a aplicação? Quando é que eu tenho a aplicação? Aqui, pessoal, no caso ó, de uma mãe de criança, mãe de uma criança, tá? Responsável aí por pessoa com deficiente, ou até mesmo aqui a gestante. Então, Max, essas pessoas, elas precisam cumprir requisitos para poder ter acesso a essa progressão especial. Quais são, Max, esses requisitos? Primeiro, tá? Primeiro de todos, não menos importante, a gente tem aqui. O crime não pode envolver, ó, violência, não pode envolver violência, ou até mesmo aqui, ó, grave, ameaça, não pode envolver violência ou até mesmo grave ameaça, não pode ter sido um crime cometido contra seu filho, ó, não, crime contra seu filho, até porque não faria sentido, né? Ter uma progressão leve, a mulher que matou o seu filho. Tem que cumprir no mínimo 1/8, tá, da pena, até por isso que ela é especial, porque ela é bem leve. Tem que ser primário, mas ter aqui, ó, um bom comportamento. Primário mais bom comportamento e não menos importante, ó, não integrar organização criminosa. Então essa é a chamada progressão especial. A mulher vai ter direito aí de progredir cumpridos 1/8 da pena, ó, 1/8. Por isso que ela é especial. Gabarito aí só poderia ser a nossa letra C. D. Não pode ser concedido para o regime aberto? Pode sim, tá errado. É concedido por decreto presidencial? Errado. Quem concede a progressão é o juiz. Questão de número 6. Preso que cumpre pena em regime semiaberto recebeu a notícia do falecimento de seu irmão e solicitou autorização para comparecer ao velório e enterro do seu familiar. Qual é o bizu? Ó? Toda vez que falar de permissão de saída, ou melhor, vamos lá, para facilitar mais ainda, falou de falecimento. Isso daqui é o quê? É uma coisa boa ou ruim para o preso? Isso daqui é uma coisa ruim. Então você já decora a carinha triste. E o que foi que eu falei nas minhas aulas? Você já está careca de saber. Toda vez que o preso, assim, ele está com a carinha triste, você vai lembrar do quê? Do PDF. Max, o que é o PDF? O que é o PDF? Significa que a permissão é para doença, ou até mesmo aqui, ó, falecimento. Por isso, Max, que o preso está com a cara triste? Por isso, porque só aconteceu coisa ruim, doença grave ou até mesmo aí falecimento. Então, Max, no caso do falecimento, o preso ele vai ter a permissão de sair do estabelecimento prisional mediante uma escolta? Positivo. Por isso que o gabarito é a nossa letra D. Volta aqui. Autorizações de saída. É uma coisa ruim? Familiar do preso morreu, doença grave, tratamento médico, o preso está triste? Lembra do PDF. Permissão de saída é para doença e falecimento. O preso está feliz? É uma coisa boa? Saída temporária. No caso, quem vai conceder é o juiz. Não necessária uma escolta, tá? Até porque o preso vai sair para aquele bizu do VEA. Visitar a família, atividade de retorno ao convívio social e também fazer alguma atividade relacionada à educação. Para nossa questãozinha, só precisava lembrar da carinha triste e lembrar do PDF. Permissão de saída é para doença e falecimento, beleza? Você já está careca de saber isso daí das minhas aulas. Questãozinha de número 7. Bora lá. Maria, 61 anos, primária e de bons antecedentes, é responsável pela criação de 3 netos, com idades entre 10 e 16 anos. Em dificuldade financeira, aceita a proposta de um vizinho para levar 1 quilo de maconha da cidade de Natal, onde reside, para Mossoró, que é no mesmo estado, tá?
recebendo um salário mínimo pelo serviço. Pense numa vantagem. Aí vamos lá, continuar lendo. Grifar aqui. Maria, porém, foi flagrada por policiais militares em abordagem de rotina quando transportava a droga em uma bolsa que estava no maleiro do ônibus intermunicipal por ela utilizado. Admitindo a empreitada criminosa, diante desse quadro fático, o comportamento de Maria configura, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o crime de... Volta aqui para mim. Sobre o tráfico de drogas. Grava o seguinte. Eu tenho um tráfico entre países, entre estados e entre municípios. O que acontece? O tráfico entre países tem causa de aumento de pena. O tráfico entre estados também tem causa de aumento de pena. Nesses dois que eu falei, países e estados, independentemente se conseguiu cruzar a fronteira ou até mesmo a divisa, ainda assim haverá o aumento de pena, desde que se comprove, né, a destinação da droga. Então, Marcos, quer dizer que o cara quer mandar droga lá para a Argentina, foi pego lá no aeroporto, não conseguiu, mas tem prova da destinação, aumento de pena. Marcos, o cara estava chegando na divisa para poder atravessar o estado, foi interceptado pela polícia, tinha prova da destinação. Independe do cruzamento da divisa, vai ter aí o aumento de pena. Marcos, e agora entre municípios? Tem um aumento de pena? Não, não existe o aumento de pena de forma intermunicipal. Marcos, mas se ela estivesse usando aqui um ônibus, né? Ela foi abordada e ela usando um ônibus. O ônibus tem causa de aumento de pena? Não. O ônibus por si só não é causa de aumento de pena. Agora, se ela usar o ônibus para vender, imagina aí, 7 horas da manhã, ela com um monte de drogas dentro da mochila e anunciando. Quem quer comprar maconha? Quem quer comprar maconha, faça uma promoção. Utilizando o transporte público para poder vender entorpecente. Ela estava utilizando como um meio para poder vender e captar clientes. Isso aí vai ter a causa de aumento de pena. Agora, se ela está só usando para poder fazer um transporte, não tem causa de aumento de pena. Beleza? Já entendeu que não tem causa de aumento de pena. Agora, Max, essa mulher ela tem causa de diminuição de pena? Tem sim, porque existe o chamado tráfico privilegiado. Se a pessoa que praticou o tráfico de drogas é primária, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa, tem a possibilidade de ter a diminuição de pena, que é o chamado tráfico privilegiado. Então vem cá, só com isso daqui, você já consegue matar a questão. Porque no tráfico privilegiado tem uma redução de 1/6 a 2/3. Então, Max, por que é que ela vai responder? Ah, tráfico majorado? Errado. O tráfico majorado, pessoal, é o tráfico com aumento de pena. E nessa situação não teve, até porque o município e o transporte público, por si só, né, não vai ter aí a causa de aumento. B, tráfico majorado? Errado. C, tráfico privilegiado sem causa de aumento, admitindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Gabarito letra C. D, tráfico privilegiado sem causa de aumento. Não podendo a pena privativa de liberdade ser substituída, errado, pessoal, pode sim. E, tráfico majorado em razão da intermunicipalidade, errado. Se for entre estados, se for entre estados, pode, aumento. Se for entre países, também pode o aumento. Se for município, município, aí não pode o aumento. 8, bora lá para a questão de número 8. Luiz, primário e de bons antecedentes, sem qualquer envolvimento pretérito com o crime, não mais aguentando ver seu filho chorar e pedir a compra de um videogame que todos os colegas da escola tinham, aceita transportar, mediante recebimento de valores, por solicitação de seu cunhado, 30 gramas de maconha para determinado endereço de município vizinho, ao qual residia no mesmo estado da federação. Durante o transporte, antes mesmo de ultrapassar o limite do município em que residia, vem a ser presa em flagrante. Durante a instrução, todos os fatos acima narrados são confirmados, inclusive a intenção de transportar as drogas para outro município. Considerando apenas as informações expostas no momento da sentença, A. Poderá Luiz ser absolvido em razão da excludente da culpabilidade, da inexigibilidade de conduta diversa. Errado, pessoal. Não existe aí, né, os requisitos suficientes para poder ter essa exclusão. B. Poderá ser aplicado a causa de diminuição do tráfico privilegiado, inclusive sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Gabarito letra B. Como eu falei antigamente, ó. Volta aqui. Pessoal, se praticou o tráfico primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra organização criminosa, tem um chamado tráfico privilegiado, que nada mais é do que o tráfico com diminuição de pena. Existe, Max, a possibilidade do tráfico ter aumento de pena? Tem. Existe a possibilidade de estarem juntos na mesma situação? Tem. Pode ter tanto o aumento de pena como a diminuição. Imagina aí, ó, uma pessoa que é primária, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra organização criminosa, mandando droga para fora do país. Tem um aumento e tem a redução. Então é possível coexistir o privilégio e a majorante. Fique esperto que isso aí pode cair na sua prova. Gabarito da oitava, letra B. C, ó, não poderá ser aplicada a causa de diminuição? Errado. D, não poderá ser conhecida a causa de aumento do tráfego intermunicipal, pois não houve a transposição de fronteira? Errado, pessoal. Não pode ser conhecido o tráfego de intermunicipal, porque isso não existe previsão legal. Não é porque não teve a transposição, é porque realmente não está na lei. E, poderiam ser reconhecidas as causas de aumento do tráfego intermunicipal? Não. O município não existe. Questão de número 9. José efetuou em 2022 um roubo no meio da rua, em menos de 1 minuto, utilizando-se de uma faca de cozinha para ameaçar a vítima e, na mesma ocasião, portava ilegalmente uma arma de fogo de uso proibido, que se encontrava fechada em sua mochila. Mas essa arma não foi mostrada ou anunciada não foi anunciada seu porte à vítima do roubo. Nos termos da Lei 8.072, que são a Lei dos Crimes Hediondos, o que é que a gente tem aqui, ó? Bora desenhar que fica melhor. O cara tá aqui, ó, com a sua arma. Tá aqui ele, ó, com a sua mochila. Tá aqui a sua mochila. Tá aqui a mochila. Dentro da sua mochila tem uma arma. Uma arma de fogo de uso proibida. Max, o que é que você vai desenhar? Que é uma arma de fogo de uso proibida? Eu vou colocar aqui uma caneta. Max, você quer uma caneta? É, uma caneta que atira. Eu vou até escrever aqui, que é para o aluno não bisonhar. E aqui ó, é uma caneta. Caneta. Bota aqui outra cor para não confundir que é uma mochila. Então, Max, então quer dizer que aqui é uma caneta que atira. Caneta que atira. Caneta que atira. Beleza, Max. E ele praticou o assalto contra a vítima. Contra a vítima. Tá aqui a vítima, perdeu os seus pertences. Max, se eu não me engano, a questão fala que tá uma faca, né? É uma faca, né? Aqui, ó. Tá aqui a faca. Tá aqui a faca. Um sabre. Pronto. Max, o fato dele ter cometido o artigo 157 mediante a faca, o crime será não hediondo. Não está previsto na Lei 8.072 que cometeu assalto com faca, tá? Só por fato de usar faca, não quer dizer que será hediondo. Agora, se o roubo for circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, tiver circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ou até mesmo aí qualificado pelo lesão corporal grave, ou até mesmo aí a morte, aí sim vai ser hediondo. Mas só a faca não será hediondo. Max, e essa caneta que atira? Ela é uma arma de quê? De uso proibido. Se ela é uma arma de uso proibido, ela é igual a um crime hediondo. Então, Max, tem quantos crimes aqui? Tem quantos crimes? Tem 2 crimes. Um crime é hediondo, que é estar com a caneta que atira, que é uma arma de fogo de uso proibida, que é hediondo. Já a faca, o fato dele assaltar com a faca, por si só, não caracteriza a hediondez. Então, tem 2 crimes. Um é hediondo e o outro é não hediondo. Então, bora ver qual que é o nosso gabarito. Qual que é o nosso gabarito? Volta aqui. Só para você revisar, tá? Tem 3 tipos de armas. As de uso permitido, a restrito e a proibido. A permitida é aquelas cedidas à população de forma geral. As restritas são aquelas restritas, o nome já diz tudo. Exemplo, armas das Forças Armadas, restritas. E as proibidas é aquelas que não é para estar em canto nenhum. Uma caneta que atira, uma arma dissimulada. Isso daqui não é para ter no país. O cara apontar uma caneta para você e pô, matou. Uma arma dissimulada. Uma arma química, por exemplo. Então o cara está com a mochila, com a caneta que atira dentro, uma arma de uso proibida, que é crime hediondo. O fato dele estar portando
já configura a hediondez. Agora, o fato dele assaltar utilizando uma faca não caracteriza a hediondez. Então, bora lá. José não praticou nenhum crime hediondo? Errado. José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que crime de roubo mediante ameaça com faca, enumerado na Lei 8.072, errado. José praticou duas modalidades de crimes hediondos. Errado, foi só uma. D. José praticou duas modalidades de crimes hediondos. Errado também. José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é enumerado na Lei 8.072. Gabarito, letra E. 10. Segundo o artigo 14 da Instrução Normativa 03, marca a alternativa correta. Ele quer saber qual que é a escala do policial penal. 24 por 72 e não são submetidos ao regime de plantão? Errado, pessoal. 24 por 42, Deus me livre. 24 por 70... 24 por 72, conforme legislação vigente. Essa daqui, ó, graças a Deus. 24 por 72, trabalha um dia e folga 3. 48 por 72, Deus é mais. Deus é mais. Deus me defenda. Então, qual que é a escala da Polícia Penal, Max? De acordo com a Instrução Normativa 03, é 24 por 72. A questão número 11. Os agentes penitenciários, ó, isso aqui, por que ele utilizou essa nomenclatura? Porque, no caso, volta aqui. Pessoal, a Instrução Normativa 03, tá? Ela foi anterior à publicação da 17388, que implementa a Polícia Penal. Por isso que veio com essa nomenclatura. Poderão ter à sua disposição, conforme disponibilidade e necessidade, para o exercício de atividade para o qual estiver escalado, conforme determinação de seu superior hierárquico, respeitado sua capacidade técnica, os seguintes recursos e equipamentos, exceto arma longa, vai ter, ó, fuzil, CTT, vai ter calibre 12, muitas armas longas que você vai poder utilizar. Arma curta, tem também. Pistola, você vai poder estar usando à sua disposição. Tonfa também tem. Tonfa é o famoso cacetete, que você também vai poder estar utilizando. Instrumento de maior potencial ofensivo? Errado. É instrumento de menor potencial ofensivo. Max, o que seria isso? Por isso que o gabarito é a letra D. Olha só, pessoal. Instrumento de menor potencial ofensivo, você vai ter aí várias aulas disso durante o curso de formação. Basicamente, aquele spray de pimenta, aquele gás lacrimogêneo, você vai aprender a utilizar uma munição de spray de pimenta, uma munição na calibre 12 de gás lacrimogêneo, tem vários tipos de granadas que você também vai aprender a utilizar. Então, são instrumentos de menor potencial ofensivo. Você vai até mesmo conhecer, isso daqui você pode me cobrar, e pode ter certeza que você vai conhecer bem um negócio chamado espagidor. É um tubo desse tamanho, tá? Que vão testar em você para você saber como é o experimento aplicado em humanos. Até porque você, para utilizar esse instrumento de menor potencial ofensivo, para você poder utilizar em caso de crise, em caso de agressão contra o servidor, você primeiro tem que saber como é que é aplicado em você, para você poder sentir e depois você saber, né, todo o procedimento adequado para poder utilizar. Então você vai conhecer uma coisa chamada espagidor no curso de formação. Vai ser muito bacana, você vai chorar muito de felicidade. Então vem cá. Tem gosto de chantilly? Eu só sei que você vai chorar de felicidade. Então, ó, você vai conhecer várias granadas, gás lacrimogêneo, tudo isso são instrumentos de menor potencial ofensivo e não de maior, de acordo aí com a Instrução Normativa 03. Volta aqui para mim. Faz que nem um Mauro Albuquerque com a repórter. É mais ou menos assim, vocês vão conhecer, vão chorar de alegria. Tem até uma foto que eu tirei uma vez lá, quando eu provei. Chorei de muita alegria, postei até no Instagram. E se Deus quiser, vocês vão ter esse gosto aí.